Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a especialista em educação, Cláudia Costin. Cláudia, obrigada. Boa tarde, bem-vinda ao nosso Bastidores CNN. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Tainá. Boa tarde. Boa tarde aos assinantes. Um prazer falar com você. Cláudia, eu queria um pouco do seu olhar de especialista, de quem trata o assunto há tantos anos, sobre esse debate, né? Em que momento surge ou em que momento as autoridades começam a repensar o uso de celulares em escolas? A gente sabe que pesquisas basearam a aprovação dessa proposta na Assembleia Legislativa. O mesmo acontece aqui no debate em âmbito nacional com o governo. Mas eu queria entender melhor que ponto, né, foi ali o gatilho maior de preocupação para esse assunto, de fato, entrar na agenda das autoridades. Olha, Tainá, a Unesco, ano passado, soltou um relatório alertando que as pesquisas já estavam sinalizando esse elemento que Luísa levantou de distração que o celular está trazendo entre os alunos, o que vem prejudicando muito a aprendizagem nas escolas. Mais recentemente, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, foi a primeira no Brasil proibir o uso, a não ser para finalidade pedagógica ou de inclusão. E a constatação foi muito positiva em relação ao aprendizado e alguma coisa que nós não tínhamos atinado e nem o relatório da Unesco tinha apontado inicialmente, que é o fato de que o recreio tem um papel muito importante na socialização das crianças. As crianças precisam brincar e precisam, na brincadeira, aprender a viver em sociedade. O Rio de Janeiro, num primeiro momento, proibiu só em sala de aula, em seguida estendeu para o recreio. Isso trouxe vantagens muito grandes observáveis. Então, por isso que essa unanimidade vem aparecendo. Mais recentemente, o Jonathan Haidt escreveu, um psicólogo americano muito bom, escreveu um livro chamado Geração Ansiosa, apontando os problemas que o celular, por ser portátil e estar junto com a criança, vem trazendo, como o sono da criança. A criança dorme com o celular ao lado e chega na escola exausta porque a noite inteira esteve navegando em redes sociais, ou a falta da brincadeira e todo a falta de atenção que vem nas escolas. Realmente foi uma decisão apropriada. Cláudia, eu vou colocar os nossos analistas na roda da entrevista. A Juliana Lopes fala direto de São Paulo. Ju, contigo agora. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Conversando com alguns integrantes ali do Congresso Nacional e do MEC, há uma dúvida ainda sobre como seria essa proibição nos intervalos, nos recreios, porque é difícil tirar completamente a tecnologia das mãos das crianças, sendo que os pais utilizam, os professores utilizam, e proibi-los de usar em momentos de intervalo. Queria a sua análise sobre isso. Como é que pode ser conciliada a tecnologia fora da sala de aula, ali especificamente, no intervalo e nos recreios, nesse espaço que é inclusive de socialização dessas crianças e adolescentes? Olha, Juliana, para a socialização, o celular, infelizmente, é um inimigo, porque a criança precisa da socialização um com o outro e brincando junto, brincadeiras de roda, brincadeiras que fazem parte do nosso repertório brasileiro de brincadeiras, elas são muito importantes, especialmente quando a gente está falando do Fundamental 1 e do iniciozinho do Fundamental 2. E mesmo em casa, existe um grupo de mães chamado Desconectas que vem preconizando que os pais não deixem o celular dormir ao lado da criança e que haja horários de acesso ao celular.
Então, talvez uma construção que pode ser feita é em escolas, principalmente as privadas, depois eu explico por quê, de que as crianças podem acessar o celular. Por que eu estou falando das privadas? Porque na escola pública não é toda criança que tem celular. E isso pode virar um elemento que torna crianças diferentes das outras, porque existe um celular em casa, mas ele é usado para os pais trabalharem e não para a criança brincar. Então, eu prefiro que, mesmo para finalidade pedagógica, que se trabalhe com outras ferramentas como notebooks, iPads, mas se evite o uso do celular por conta dessa grande portabilidade que ele tem. Eu vou chamar agora o Pedro Venceslau, direto de São Paulo também. Pedro está com a gente? Daqui a pouquinho. Tem? Agora não. Vem cá, Luísa Martins, de Brasília. Vamos lá. Professora, não sei se está me ouvindo. Uma boa tarde. Estou te ouvindo bem. Pronto. Muito obrigada pela entrevista. Professora, uma das questões que vieram à tona, né, diante de toda essa discussão, é uma preocupação, talvez, dos pais com o próprio contato com os filhos, já que agora eles não vão poder ali estar no celular, né, para poder conversar ali diretamente. Diante de tudo isso, como as escolas podem, de fato, se adaptar para essa situação e até a gente sabe, por exemplo, num outro ponto, né, que às vezes os professores acabam sendo uma categoria bastante, às vezes, desrespeitada pelos próprios alunos em algumas ocasiões, e como as escolas podem também agir para tentar prevenir os professores de acabarem sendo atacados justamente por fazerem cumprir essa medida da proibição. Olha, com relação ao contato com os filhos, né, Luísa, a escola até recentemente não existia celular e quando começou a existir não estava na mão das crianças. E muitos professores têm me alertado que os pais ligam no meio da aula para saber se a criança está bem, não é nem nada muito urgente. Eu acho que nós vamos ter que educar os pais também nesse processo para lidar com a ansiedade que a falta de contato a cada minuto vai gerando. Com relação aos professores, você tem toda a razão e esse é um fator de preocupação. É por isso que em vários países tem se colocado na parede aquele depósitos de celulares que as crianças na entrada da aula já colocam, como aquelas coisas de plástico para colocar sapatos ou prateleiras, onde a criança entra na sala e coloca seu celular. E ao colocar seu celular, conta até para a chamada. Isso muitas escolas particulares e muitos países europeus vêm praticando. Mas hoje há um consenso que, de fato, não se deve ter na sala de aula, se for para fins pedagógicos, evitar esse recurso, mas tem uma exceção, Luísa, que é são as crianças com algum tipo de deficiência, que o aprendizado é mais visual. Alguns graus de autismo demandam ferramentas como iPads ou celulares, então por isso que a lei tenta fazer uma exceção nesse sentido. Conversamos com a especialista em educação, Cláudia Costin, sobre o projeto que vai à sanção, que proíbe, no caso, os celulares em escolas em São Paulo. Discussão ampliada que também pode atingir o Brasil inteiro em breve. Obrigada, Cláudia, pelo seu tempo aqui conosco no Bastidores. Eu é que agradeço. Muito obrigada.